Fala, gente, tudo certo? Vou estar ensinando agora para vocês sobre dilatação térmica, conteúdo da prova de sexta-feira. Então, vamos começar aqui pelos tipos de dilatação que a gente tem. A gente tem o tipo de dilatação em uma dimensão, ou seja, só em uma linha. Só pode vir para frente e só pode vir para trás. No caso, para frente e para trás, invertir. Isso é uma dimensão. E a gente tem a fórmula delta com A aqui. Delta L igual a LO vezes alfa vezes delta T. O delta T a gente sabe que é de temperatura. Vou abreviar aqui. A gente tem o coeficiente de dilatação, que é um número fixo que ele vai te dar na questão, muito provavelmente. E aqui é o comprimento inicial. Comprimento inicial. E aqui é a variação de comprimento. Ou seja, a gente quer saber quanto aumentou e quanto diminuiu em tanto quanto mudou de temperatura. Então, por exemplo, aqui a gente coloca quanto a nossa linha mede no começo. Por exemplo, ela mede 10 centímetros. E a gente tem o nosso coeficiente, que é mais ou menos a taxa em que ele dilata. Quanto maior for, mais ele vai aumentar, e quanto menor for, menos ele vai aumentar ou diminuir, depende. Por exemplo, se a gente tem 10 aqui, e ele tem um alfa de 1, por exemplo. E aí a gente coloca, mudou 10 graus, a gente tem delta L, ou seja, quanto cresceu ou quanto diminuiu, é 10 centímetros vezes 1 vezes... Lembra que essa não é a temperatura final. Delta T é o quê? Delta T é a temperatura inicial, a temperatura final, menos a temperatura inicial. Ou seja, para a gente ter 10 como delta T, a gente poderia ter, por exemplo, um delta T, a gente terminou com 40 graus e a gente começou com 30 graus. Ou poderia ser 50, 40 e assim vai. Então a gente tem 10. Então a gente tem 10 vezes 1 vezes 10, que é igual a 100. Ou seja, ele mudou 100 centímetros. Indo para 100, ele vai para 110 centímetros. Porque é o que a gente tinha no começo, mais quanto aumentou. E lembra, delta L é sempre igual. Todo delta é sempre o final menos o começo. Então a gente tem o final 110 menos o 10 que a gente começou, o delta L dá 100. Então no final, esse pedacinho que era 10 centímetros aumentou para 110 centímetros. Então ele ficou bem, bem maior. Isso se repete mais ou menos para as outras duas fórmulas que a gente vai aprender agora. Porque a única coisa que muda é que agora a gente vai ter mais dimensões. Para esse primeiro exemplo que eu dei agora, você vai encontrar o quê? Fios, cabos. Porque pensa comigo, um cabo, ele é basicamente, é insignificante o quanto ele aumenta de grossura ou quanto ele diminui de grossura. Aqui a gente tem um cabo, por exemplo. Vou pegar o cabo aqui rapidinho.
aqui ó, ele é muito maior para os lados do que ele é para cima. É insignificante quanto ele é para cima, para baixo. O que importa é essa distância aqui, ó, que está entre os meus dedos. Largura, o que importa é só o comprimento. Porque em um cabo, essa é a única medida realmente grande. O resto é tudo meio... Não vou falar a palavra, né? Porque senão, né? Capaz do meu vídeo cair. Agora vamos pro próximo. O próximo é quando a gente tem duas dimensões. Duas dimensões. Quando a gente tem duas dimensões? Por exemplo, em um caderno. Ou uma folha, por exemplo. Mais fácil de eu representar por uma folha. Se eu pegar uma folha aqui, ó, ela não tem espessura nenhuma, basicamente. É insignificante a espessura dela. O que importa é só a largura e o comprimento. É isso que importa pra gente no momento. Então, a gente tem ΔS. Antes era ΔL, agora é ΔS. Mas só muda a letra, porque é a variação da dilatação. Mas dessa vez é em duas dimensões, antes era em uma dimensão. Então, a gente tem ΔS igual a SO, vezes beta, porque agora a gente mudou a letra, é beta, vezes a variação de temperatura. É basicamente a mesma coisa, só que dessa vez é para cima e para os lados. É isso que a gente tem. A fórmula é basicamente a mesma. O beta ele provavelmente te dá na questão, ou ele vai pedir para você calcular. E é isso. Aqui é a variação da dilatação. Aqui é a medida no começo, no caso a área, porque dessa vez é área. O nosso coeficiente, que é um número pré-estabelecido, que varia de material para material. Ou seja, o beta de um papel é diferente de um beta de um pedaço de plástico, por exemplo. Isso serve também lá para o alfa. O alfa de um cabo de cobre, ele é diferente do de um cabo de aço, por exemplo. E ΔT, que continua sempre sendo a nossa variação de temperatura. Agora, vamos para as três dimensões. As três dimensões aí fica mais fácil, isso serve para... Bom, agora vamos para dilatação volumétrica. Isso aqui que está no quadro, ignorem no momento, eu vou explicar isso depois. E agora, a gente vai seguir o mesmo padrão das últimas duas, só que para três dimensões. As três dimensões, a gente sabe, por exemplo, um cubo, a gente tem o volume importa, o comprimento importa e a largura importa. Então, todas as dimensões que conhecemos importa. Então, a gente vai com a variação de volume é igual ao volume inicial. Minha caneta não tá... Volume inicial vezes o gama, que é a letra mais ou menos assim. Eu não sou muito bom. Minha letra lá é bonita, vocês já podem ver. Vezes o ΔT. Isso aqui a gente segue o mesmo padrão. Variação de volume, volume inicial, gama, que é a nossa constante. Como eu falei, assim como as outras, ela também varia. Tipo, um cubo de plástico, ele não tem a mesma... o mesmo gama que por exemplo, um cubo de aço, um cubo de pedra, o que seja. E o ΔT continua aqui, nas outras também, que é a nossa variação de temperatura. E é isso. Agora, uma coisa importante para se lembrar é que a gente, por exemplo, você está fazendo lá a sua questão da prova
e ele pede a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. A gente sabe que a dilatação volumétrica, a gente precisa do gama. Então, o gama é a nossa constante. Mas aí na questão, ele vai te dando os dados e você só encontra o alfa. Aí, cara, aí você pensa, putz, é a mesma coisa, vamos colocar. Mas não é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer? E isso não vai estar no formulário da prova. Então é importante que vocês memorizem bem. Ó, a gente tem o alfa. O alfa, ele é uma dimensão. Então alfa sobre 1. Que é a mesma coisa que beta. Quantas dimensões tem o beta? 2. Que é igual ao gama. Aqui. Calma. Dividido pelas suas 3 dimensões. Então é assim que você vai fazer. Como é dividido por 1? A gente sabe que é a mesma coisa, então a gente pode só apagar. Então alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. E, já que a gente sabe isso, alfa também é igual a gama sobre 3. Isso já está escrito ali, mas fica mais claro diretamente assim. Então é isso que é importante a gente saber. Agora, vamos para algumas propriedades, umas aplicações importantes. A gente tem, por exemplo, uma chapa com um buraco. Se ela dilata, vamos lá, a gente muda a temperatura dela. Aumenta. O furo fica igual, o furo aumenta ou o furo diminui? A gente tem que pensar assim. A gente tem várias moléculas aqui. A gente tem bilhões, trilhões de moléculas aqui. Essas moléculas, quando elas dilatam, quando elas aumentam a temperatura, elas se agitam mais. Então, o que elas tendem a fazer? A se afastar. Se afastar cada vez mais. Quanto mais quente, mais se afasta. Então, se elas se afastam, não tem como esse furo diminuir. Porque se o furo diminui, quer dizer que as moléculas estão ficando mais perto. Então, o furo, depois de a gente, por exemplo, fornecer 10 graus a mais, o furo, ele vai aumentar. Porque as moléculas se afastaram cada vez mais. E isso serve também para se a temperatura diminuir. E se isso fosse menos 10? Quanto menor a temperatura, se a gente rouba calor da nossa chapa com furo, ela perde 10 graus e o furo tem que diminuir. Porque as moléculas estão chegando cada vez mais perto. Mas isso é sempre em escala pouco visível no nosso dia a dia. Por que a gente não vê? Porque tem que aumentar muito a temperatura para variar só um pouquinho o tamanho. Por isso que a gente não vê no nosso dia a dia. Só se a gente, por exemplo, colocasse um forno. Se a gente usasse aqueles fornos industriais ou de laboratórios que esquentam 300, 400 graus a mais. Aí, o que a gente tem? Ó, a gente tem uma lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? É nada mais que... A gente tem, por exemplo, uma chapa de metal. Pensa assim. Isso aqui é um pedaço de metal normal. Só que a gente divide ele no meio. E esse lado é, por exemplo, feito de ferro. Esse lado colorido aqui, pintado. E esse lado em branco, ele é feito de titânio, por exemplo. E eles estão grudados juntos. Eles não se separam de jeito nenhum. Eles são o mesmo pedaço, mas de duas coisas diferentes. O
que a gente tem? A nossa... Se a gente tem, por exemplo, o ferro, ele tem um alfa de 1. E a gente tem o titânio com um alfa de 2. A gente igual a alfa. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai esquentar as duas e a gente sabe que quanto maior o alfa, maior é a nossa mudança de tamanho, nossa dilatação. Então, o que acontece? A barra de titânio tem que aumentar mais que a barra de ferro normal. E aí, como é que isso vai ficar? Ela não pode ficar assim. Ela não pode ficar assim, ó. Porque as duas estão grudadas juntas. Então não tem como uma crescer sem a outra. Isso não pode acontecer. O que vai acontecer? Essa barra, ela vai pegar e ela vai dobrar. Ela vai fazer assim, ó. Ela vai dobrar para cima. Por que ela dobra para cima? Porque a gente sabe que, por exemplo, se a gente tem um alfa maior, ele tem que aumentar mais. Então a gente sabe que por fora é sempre mais longo que por dentro. É como assim nas aquelas corridas de atletismo. Quanto mais por fora você tá da curva, maior vai ser a sua distância. Pense comigo. Aqui, ó, a gente tem um arco bem grande. E a gente tem um arco bem pequeno. Essa distância é muito maior que essa aqui. Mas eles começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. Porque esse deu uma volta bem maior. Igual aqui. Essa volta é bem maior que essa. E se fosse o contrário? E se aqui fosse 1, aqui fosse 2 e aqui fosse 1? A lâmina ia dobrar para baixo. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho aqui. A lâmina ia dobrar para baixo. Porque aí o de cima vai ser bem maior, ou maior, não necessariamente bem maior, que o de baixo. Então sempre tem que pensar assim. Agora, vamos para esqueci de explicar também. Se a gente tem as nossas duas chapas normais. Deixa eu fazer ela um pouquinho mais fina. Interessante explicar isso também. A gente tem a pintada, que a gente tem o alfa igual a 1. E a não pintada, nosso, por exemplo, de titânio, em cima é ferro, embaixo é titânio. A gente tem 2. Se a gente esfriar ela, ou seja, a nossa massa, o nosso L, ele vai diminuir o comprimento. E aí o que vai acontecer? A gente viu antes. Ó, a gente tem nossa chapa. E ela vai fazer o quê? Se essa aqui tem um coeficiente maior, ela tem que diminuir mais. Porque, ó,
Por exemplo, vamos dar uns valores quaisquer aí. Vamos fazer, ó. O ΔL do ferro é igual a... Vamos lá. O L vai ser 1. A gente vê aqui, ó. Nosso alfa é 1. E a variação de temperatura é menos 5. A gente tem aqui o ΔL igual a do nosso branco, titânio. 1 vezes o 2, que é o nosso alfa, vezes o menos 5, que é o nosso ΔT, por exemplo. A gente vai ter, aqui vai ser menos 5 e aqui vai ser menos 10. Então, a amostra de titânio, por ter um alfa maior, vai diminuir mais. Porque um número negativo já é suficiente para transformar todo o resultado, o ΔL, em negativo. Então, a chapa, ó, essa aqui, a de cima, vai ter que ficar maior, porque ela diminuiu menos, enquanto a de baixo vai ficar menor, porque ela diminuiu mais. Entenderam? Aqui a gente tem um objeto oco e maciço, por exemplo. A gente tem, por exemplo, vou tentar desenhar um cubo, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. A gente tem... Isso aqui é um cubo e ele tá cheio, por exemplo, é um cubo de ferro. Ele é repleto de ferro. E agora, a gente pega o mesmo cubo, mesmo tamanho, mesmo material, também é de ferro, tudo igual. Só que esse aqui é oco. Ele está cheio, ele é maciço e o outro está oco. Vamos lá. O nosso ΔV, ele é igual ao VO. O VO dos dois não é igual. Por exemplo, esse aqui tem um volume de 9. Esse aqui também tem um volume de 9. Só que esse está cheio e esse está vazio. Não mudou o volume. Vezes o gama vezes ΔT. A gente sabe que o gama é o mesmo, porque o material é o mesmo. E o ΔT, se a gente esquentar os dois iguais, se a gente esquenta os dois iguais, e o que acontece? Eles têm o mesmo ΔV. Ou seja, eles aumentam e diminuem igualmente, se forem colocados no mesmo ΔT. Então, sempre que a gente tiver dilatação de um oco e de um maciço, a dilatação é sempre igual se o ΔT for igual. É isso. Agora, a gente tem a dilatação de um líquido. A dilatação de líquido é mais complicado que as dilatações que a gente explicou antes. Por quê? Vamos lá. Pega um copo da água. E tá cheio até aqui. Você concorda que se eu esquentar, a água dilata, certo? Igual todas as outras matérias, todas as outras coisas que a gente explicou no conteúdo passado. Só que tem um problema. A água, ela está dentro de um copo. E esse copo, ele também dilata. Então, por exemplo, se a gente aumentar a temperatura aqui, sei lá, em 10 graus. Só números hipotéticos aqui, eles não fazem sentido.
Teria que ser muito mais para a gente ver alguma mudança. O nível de água, ele sobe, por exemplo. Mas o copo também vai aumentar. Então, o que a gente descobre com isso? Dá pra gente pensar em algumas coisas, algumas relações. Se a gente tem a dilatação do copo e a dilatação da água, a gente tem que pegar, ó, vamos ver, ó, nossa dilatação de volume real tem que ser igual à dilatação do copo, mais a dilatação do nosso líquido. Pode ser qualquer coisa, álcool, acetona, vodka, o que seja. Líquido. Então, essa é a fórmula. Se você tiver um líquido dentro de um copo, dentro de qualquer coisa, a gente tem que fazer isso. Não é necessariamente copo, vou fazer diferente aqui. Recipiente. Não vai caber. Recipiente. Porque o recipiente aumenta e o líquido aumenta também. Os dois aumentam juntos. Eles não aumentam igual, mas eles aumentam juntos. E a gente também tem um caso que a gente consegue concluir a partir disso. Ou seja, o nosso coeficiente, o nosso alfa real, ele é igual ao alfa do recipiente mais o alfa do líquido. Ficou um pouquinho espremido. É isso. O alfa, ou o que seja, qualquer letra, gama, com certeza vai ser gama, na verdade, porque a água, ela sempre ocupa volume. Copia em gama. Vou até refazer aqui, ó. Gama real é igual a gama do recipiente mais gama do líquido. É isso que a gente pode concluir. E agora a gente tem uma esquisitice, assim. Uma coisa que é diferente de todas as outras, que é com a nossa querida água. Se a gente tem um copo de água a 0 graus e a gente aumenta 0 graus e a gente aumenta ela para 4 graus Celsius, o que você espera que aconteça? Você espera que a água dilate, né? Porque a gente viu, quanto mais calor, mais vai ser água. Isso desconsiderando a dilatação do recipiente. Ou seja, eu não estou contando o quanto o copo aumenta. Vamos fingir que só tem água. Vamos se preocupar só com a água agora. A gente espera que aumente, certo? Mas a água, ela faz diferente. Ela diminui. Ela, ao invés de ter mais água, ou mais gelo, porque a gente está em 0 graus, a gente tem menos água. Ela contrai. E isso faz com que a densidade aumente. Porque a gente sabe que densidade é igual a massa dividido por volume. E a gente tem a mesma massa de água, só que o volume diminui. E se o volume diminui, quanto menor o carinha que divide, maior vai ser a densidade. Porque pense comigo aqui, ó, rapidinho. Se a gente tem, por exemplo, massa dividido por 2,
e a gente tem massa dividido por 1, massa dividido por 1 é maior. Porque aqui, por exemplo, se a gente dizer que a massa é 1. Vamos lá, a massa é a mesma, lembrando. A gente tem aqui a densidade 1 dividido por 1 é 1. E aqui é 0,5. Então, de 0 a 4 graus, a densidade vai aumentar ao invés de diminuir. Agora, acho que vamos fazer uns exercícios também. Vamos fazer uns exercícios, então. Só alguns para exemplificar. Vou pegar o meu livro rapidinho. Bom, beleza. Então, vou fazer a questão 102 da página... Não, a questão 13 da página 102. Ok, vamos lá. O tanque de gasolina de um automóvel de capacidade de 60 litros. Vamos lá. Dados. Aqui, ó. O volume inicial, 60 litros. É igual a 60 litros. Possui um reservatório auxiliar de retorno com volume de 0,48 litros. Ou seja, a gente tem um espacinho de 0,48 litros. Ou seja, o que a gente quer? A gente tem tipo um espacinho sobrando. O 0,48 litros é um espacinho para tipo se dilatar, ele não começa a vazar para fora do carro. Então, ó, problema de vazio quando o tanque está completamente cheio. Um motorista enche o tanque quando a temperatura é de 20 graus Celsius e deixa o automóvel exposto ao sol. A temperatura máxima que o combustível pode alcançar, desprezando se a dilatação do tanque é igual a... Ok, então não tem nada daquilo de dilatação de líquido e do recipiente, porque ele diz, desprezando a dilatação do tanque. Então, a gente tem o nosso gama, que é 2 vezes 10 na menos 4. O nosso gama que é igual a 2 vezes 10 na menos 4. C na menos 1. Isso aqui, esse C na menos 1, é só a unidade de medida, não tem nada demais. Então, ele deixa a temperatura, e a gente tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então vamos lá. Com isso em conta, vamos começar nossos cálculos. A gente sabe que ΔV é igual a VO vezes gama vezes ΔT. A gente sabe que o ΔV máximo que a gente pode chegar é 0,48, que é isso que ele pede na questão. Por que 0,48? Que é aquele espacinho que eu falei antes que sobra no tanque para se dilatar, não vazar para fora. Esse é o máximo que pode dilatar. O nosso volume inicial é de 60 litros, vezes o nosso gama, que era de 2 vezes 10 na menos 4, vezes... A gente sabe que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é o que a gente quer descobrir. Menos 20 graus, que é aquela temperatura que ele deixou o carro no sol. Ou seja, nossa temperatura inicial. A gente faz 0,48 é igual a... Quanto é 60 vezes 2? É 120.
120 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 na menos 2. Quer dizer, se a gente voltou 2 zeros, a gente diminui 2 zeros aqui. Vezes TF menos 20. Eu vou passar isso aqui dividindo. 0,48 dividido. Aí eu vou transformar em decimal. 0,012 é igual a TF menos 20. Isso aqui, ó, dá 4.800, certo? Bota 3 zeros. Não. Vai dar 480 dividido por 12 é igual a TF menos 20. 480 dividido por 12 é 12, 24, 26, 48 é 40. 40 é igual a TF menos 20. Temperatura final é igual a 60 graus Celsius. Então, nosso gabarito é letra A. Então, eu vou checar agora. Vamos ver se está certo mesmo. Vamos abrir o gabarito do livro. Capítulo 4, dilatação térmica, questão 13. É a letra A. Certa resposta. Então, tá feito esse exercício. Vamos apagar tudo. E vou fazer um último exercício para esse vídeo. Para ele não ficar muito longo também, mesmo já estando meio longo. Vamos fazer esse 14 aqui, que tá bem marcado e que o Betão resolveu em sala. O dono de um posto de gasolina recebeu 4.000 litros. Já vamos começar com os nossos dados, né? Sempre começa pelos dados. O Betão cobra na prova que você tem os dados. Então a gente tem VO igual a 4.000 litros. A gente tem uma TO, no caso, temperatura inicial, de 35 graus Celsius. Uma temperatura final de 15 graus Celsius. E a gente tem, de importante aqui, o coeficiente de dilatação, que é 10 na menos 3. Coeficiente de dilatação do combustível. Vou botar aqui, chamar de logo gama mesmo, é igual a 10 na menos 3. Com esses dados em consideração, a gente já pode descobrir uma coisa importante. Se a gente sabe que ΔT é TF menos TO, ΔT é igual a 35 menos 15. Então, o nosso ΔT é igual a 20 graus Celsius. Então, se quiserem anotar os dados aí, é muito importante que vocês anotem, facilita muito o cálculo, mesmo custando um pouco de tempo, que como a gente sabe, 2 provas na mesma semana, o tempo é um problema complicado. Mas sempre é importante a gente levar os exercícios com o máximo de cuidado, para que a gente aprenda com os erros e etc, etc. Eu não vou ficar com esse papo aí de professor. Mas beleza. A gente quer descobrir o ΔV. ΔV é igual ao nosso volume inicial, 4.000 vezes 10 na menos 3 vezes menos 20. Aqui, ó, eu consigo cancelar 10 a menos 3 com 1.000 aqui. Vai ficar ΔV é igual a 4 vezes menos 20. O nosso ΔV
é igual a menos 80 litros. E o gabarito é a letra B. Então, tá certa essa questão. Gabarito letra B, menos 80 litros. Ou seja, e se ele perguntasse quanto de combustível sobrou? A gente vai fazer o quê? 4.000 menos 80, que é 3.920 litros. Isso é quanto sobrou de combustível.